Olá a todos os fanáticos do Kung Fu, como disse meu querido amigo, professor Luciano. Eu sou o Luiz Felipe e esse aqui é o Kung Fu em Foco, como sempre trazendo grandes estrelas do Kung Fu para vocês. E comigo, obviamente, dividindo o palco hoje, se for Luciano, se for Bruno Barros, não é isso, Lu? Isso mesmo, Felipe. Hoje, como diz o meu amigo Felipe, que me roubou o bordão, uma pessoa de grande garbo e glamour no nosso programa aí, que vai marcar a história, vai bater um papo bacana conosco, contar histórias assim, desde o Kung Fu e fora da vida do Kung Fu, porque afinal somos humanos também, não é isso, Bruno? Verdade. Recebemos hoje um grande personagem do Kung Fu no Brasil e minha honra de apresentar e dar boas-vindas ao grão-mestre Léo Imamura, grão-mestre em Wing Chun pela International Muay Wing Chun Federation, diretor executivo da Muay Institute e diretor-geral da Muay Wing Chun Martial Intelligence. Mestre, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo espaço e porque isso é uma oportunidade de a gente conversar com a comunidade do Kung Fu, que infelizmente, desde o meu afastamento da Federação Paulista de Kung Fu, mas isso já faz quase 30 anos, eu não tenho tido muita oportunidade de contato com o meio. E vocês estão me dando essa oportunidade para que a gente possa sempre voltar a ter contato com os nossos companheiros e ver como que o Kung Fu tem evoluído ao longo desses anos aqui no Brasil e no mundo. Pessoal, então, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que vai estar acontecendo por aqui. E como sempre, a bola inicia sendo chutada por mim, então eu já iniciei as perguntas para o mestre Léo Imamura. Léo, dando uma olhada no seu grande currículo, mestre, eu vi que você tem a formação acadêmica de educação física e de direito, não é isso? Uhum. E eu vi também, eu já tinha acompanhado há algum tempo a sua carreira, e que o senhor chegou a ministrar cursos de pós-graduação, ministrando não só a temática do Kung Fu, mas da inteligência marcial de uma forma geral. E nós acompanhamos, principalmente quem é da área de educação física, uma mudança nas aulas de educação física em relação à matéria lutas, tanto na graduação quanto no ensino fundamental, no ensino médio, que é a questão de você tirar as pessoas das escolas de ofício, né, os especialistas, o professor de judô, o professor de karatê, e colocar o professor de educação física como especialista em educação para estar ministrando a aula de luta de uma forma mais genérica. Queria que o senhor colocasse a sua opinião sobre essa nova mudança. Temos que aqui levar em consideração dois polos importantes. Primeiro é o caso de praticantes que depois se tornam instrutores de artes marciais e que vão depois enveredar no campo da educação física e com isso, então, tem o conhecimento dos dois lados. E do outro lado é aquele profissional de educação física que tem alguma formação, tem algum entendimento do que é a arte marcial e faz uso de elementos da arte marcial dentro do âmbito escolar, que é porque, né, você sabe muito bem, Felipe, que o bacharel em educação física ele está habilitado para atuar dentro, principalmente a partir da licenciatura, uma licenciatura plena, ou seja, até o ensino médio. Então, ele pode estar fazendo alguns elementos. Então, quando nós introduzimos a disciplina na Faculdade de Educação Física de Santo André, que foi a primeira faculdade a ter em seu currículo a disciplina Artes Marciais, isso foi em 1992, o que acontece? A ementa defendia o papel do profissional de educação física atuando com elementos das artes marciais. Então, nós tínhamos, num primeiro semestre, todo um trabalho de conhecimento específico das artes marciais. Então, alguns movimentos de braço, de perna, quedas, etc. Depois, convidávamos especialistas das diferentes disciplinas para apresentações para que o profissional de educação física tivesse conhecimento do que se tratava as artes marciais, para que no segundo semestre, então, utilizássemos elementos, fazíamos desde num chaco adaptado com canos de PVC, bastões adaptados, espadas de jornal, enfim, vários elementos
que poderiam trazer uma ludicidade para a atividade física, utilizando a arte marcial e, com isso, beneficiando e trazendo interesse do alunado com relação à atividade física, né? Então, esse era o trabalho, que depois foi se desenvolvendo através de cursos técnicos, onde a gente pôde trabalhar com os profissionais de artes marciais, com elementos da educação física, e hoje nós temos a pós-graduação, né, de especialização, que iniciou-se com a Gama Filho, depois com a Estácio de Sá, e hoje se encontra sob a bandeira da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Então, é uma disciplina especializada em artes marciais, onde então o profissional de educação física, com essa formação em pós-graduação, ele se torna um especialista em artes marciais. Muito bacana, né? Falando aí um pouco das realizações e dos trabalhos aí, eu vi, né, acompanhando o seu currículo, os seus trabalhos, que em 2011 você teve aí um envolvimento aí muito curioso, levando a arte marcial junto da ONU em 2011, né, com um trabalho para a Força de Paz brasileira, né? Conta pra gente como é que foi isso e, assim, como é que caiu isso aí? Caiu no seu colo? Você tinha vontade, viu uma oportunidade? Como é que foi isso aí e como é que se desenvolveu isso? Então, uma coisa muito interessante, Luciano, porque deixa eu ver quando que foi. Eu acredito que foi em 1993 ou 94. Eu ministrei um seminário no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Bruno deve conhecer, né? Fica lá no Maracanã, lá perto do Maracanã. E o que acontece? É um local que tinha mais ou menos uns 500 lugares, um lugar bem grande. E quando nós fizemos a organização, as pessoas que organizaram ainda estavam no começo do seu processo. E conclusão, né? Nós tivemos, no total de assistentes, nós tínhamos mais ou menos 14 pessoas. Então, imagine você aquele local com 500 lugares, com 14 pessoas. Sendo de que dessas 14 pessoas, 11 eram meus alunos, né? E realmente, de maneira efetiva, nós tínhamos 2, 3 pessoas de fora. Então, foi muito interessante isso, né? E isso passou. Depois, em 2011, bem depois, muito tempo depois, mais de 10 anos depois, eu recebo uma ligação do que seria hoje o Centro de Operações de Paz do Brasil, falando que o comandante queria uma reunião comigo. E eu aceitei e providenciaram todo o meu transporte. Apareci lá, fiquei esperando. Fiquei lá, o ordem do comandante veio me receber, me levou até o gabinete dele. E quando eu estava lá, aparece uma pessoa em minha direção e fala o seguinte: Mestre Léo Imamura, finalmente hoje o Exército Brasileiro tem condições de implementar aquilo que o senhor falou lá no Liceu de Artes e Ofício. Ou seja, uma das 3 pessoas era ele. E ele ficou com aquilo na cabeça durante todos esses anos para que pudesse um dia ter uma oportunidade de estar colocando aquelas minhas ideias pedagógicas de acolhimento com relação às artes marciais, ideias essas óbvias que não eram minhas, eram ideias que eu havia recebido do patriarca Muyat e que eram muito cabíveis numa operação de paz, porque na operação de paz você não tem um inimigo. O soldado, ele vai até o local e ele vai numa missão humanitária, ele vai lá para ajudar pessoas. Só que como ele está acostumado a trabalhar sempre com o inimigo, ele trata a vítima, aquela pessoa que precisa da ajuda dele, como inimigo. E ele dá ordens, ele manda, ele vem aqui, ó, vem aqui te salvar, vem aqui, faz isso, faz aquilo. E aquilo tudo tem tem um perfil que compromete a missão. E o Brasil ficou muito conhecido
por ter missões bem-sucedidas de paz, justamente pela mudança de postura. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas, por exemplo, quando você tem uma missão da ONU, quer seja em países que estão necessitados, de entender a cultura desse país, respeitar as pessoas que estão lá. E simplesmente eles querem ir lá e cumprir uma missão que é, dar comida para quase que força a pessoa a comer o que eles querem, que eles acham que é importante, porque é a atitude, muitas vezes, militar que eles estão acostumados. E com isso nós tivemos oportunidade, eu quero aqui não nos colocar numa primeira pessoa do singular, porque nós fomos parte de um grande movimento, né? Mas onde tudo isso teve muita importância para que a gente pudesse contribuir para que os nossos pacificadores das nossas Forças Armadas, pudessem atender melhor, né, nessas missões de paz, né, principalmente tudo que ocorreu no Haiti, que foi algo muito delicado, né? Então foi assim, e a conclusão que eu tirei disso tudo é o seguinte: não importa o tamanho do seminário. Como eu já falei, eu já dei seminário que nem nesse caso, que tinham 3 pessoas de fora, seminário que tinham 1.500 pessoas de fora. Você tem que fazer sempre o seu melhor, porque você não sabe para quem você está falando. Então, faça sempre o seu melhor. Dê o máximo de si, né? Porque você está representando o seu estilo, está representando a sua arte, está se representando, está representando a sua linhagem e, acima de tudo, né, você pode promover uma grande educação nesse sentido, né? Que foi, felizmente, o caso. Uau. Às vezes, transformando uma pessoa, né, você transforma milhares ou até milhões. Mestre, incrível. A minha pergunta é relativa a um encanto que eu tenho, uma dúvida em relação ao seu sistema. É notório que o seu sistema de Wing Chun ele é muito organizado, muito bem organizado. E você teve uma função de sistematizar tudo isso, né? E, inclusive internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho, mestre, sobre essa sistematização do seu estilo e como que a sistematização do Wing Chun hoje se difere, por exemplo, do treinamento tradicional, que talvez ou provavelmente que você aprendeu com o seu próprio mestre, Patriarca Moyar. Adorei quando você falou, Sifu Bruno, de sistematização. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas confundem método com sistema. O método, ele é algo muito linear, é algo que tem um princípio, ele tem objetivos a serem alcançados e são muito parecidos com os mecanismos que nós temos nas escolas. Agora, quando nós estamos falando de Kung Fu, nós estamos falando de sistema. Por quê? Porque no Kung Fu nós temos que usar todos os sistemas, os métodos possíveis para ajustar o sistema ao praticante. Então, muitas vezes as pessoas pensam, não, eu quero criar aqui um método porque o Kung Fu é muito bagunçado, cada um faz de um jeito e tudo mais. Só que, muitas vezes, isso, para quem quer desenvolver o Kung Fu no seu sentido amplo, é um retrocesso. Por quê? Porque, claro que você vai ter pessoas fazendo os movimentos melhores, muitas vezes, mas em termos de arte, em termos de nós manifestarmos aquilo que está dentro de cada um de nós, aquilo fica minimizado. Então, quando nós estamos falando aqui de sistema, o que é importante? O sistema, ele é um conjunto de métodos. Não é um método só, por isso que é muito interessante a noção de metodologia, ou seja, o estudo de qual método eu vou usar naquela ocasião. Por quê? Porque aquilo tem que ser apropriado para aquela pessoa. É a ação certa, no tempo certo para a pessoa
certa. Então, o grande desafio hoje é você nem cair numa bagunça que muitas vezes é o que acontece, principalmente no Kung Fu, dentro dessa metodologia, dentro desse contexto, ou fazer virar um McDojo, né? Aquilo que o pessoal fala, que seja uma franquia, todo mundo faz igual, tem a mesma quantidade de aulas e assim vai. São dois extremos que nós temos que tomar muito cuidado. Então, como trabalhar isso, onde nós empoderamos e capacitamos o tutor, o instrutor, o professor, não importa o nome que você queira dar, ou seja, o responsável pela atividade, em saber fazer o ajuste certo para cada pessoa, então aí sim nós estaremos valorizando o Kung Fu. Então, dentro desse processo, o patriarca Muyat, em 2000, ele me comissionou para que eu pudesse ficar responsável de elaborar um programa que atendesse a esses anseios, que não ficasse nem naquele método estilo franquia que a gente vê muito hoje, e muito menos também dentro daquela situação onde no Kung Fu vai treinando aí que um dia você fica bom, né? Temos aí dois extremos muito delicados, né? E a gente precisa ver então como se chega a esse momento. Felizmente depois de algumas décadas aí a gente já estava com esse processo em andamento. Nós fizemos o lançamento do primeiro programa em 2003 e hoje, né, esse programa ele está muito mais amadurecido porque ele é revisado e atualizado pelo menos uma vez por ano, muitas vezes até mais vezes, né? E com isso então tem possibilitado outros profissionais fazerem uso dele. Por quê? Porque entendemos que esse seja o futuro, né, de atividades como a nossa, porque a gente não quer nem criar algo todo robotizado, todo, né, onde a pessoa faz lá o seu McDojo, e nem ao menos aquela situação que as pessoas entendem como ensino tradicional, e que de tradicional não tem nada, é apenas uma deturpação desse processo, onde cada um faz o que quer e cada um ensina o que pode e cada um passa aquilo que ele entende que é o certo, né? Então nós temos que saber como equilibrar isso. E a gente fica feliz que hoje profissionais aí de várias partes do mundo estejam usufruindo desse esforço. Pessoal, recebendo aqui hoje mestre Léo Imamura. Então, você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para estar recebendo todas as novidades aqui com a gente, tá ok? E continuando as perguntas ao mestre Léo, na verdade, à medida que o mestre Léo vai falando, eu vou anotando umas coisas. Eu acho que ele vai ter que ter umas 8 horas de entrevista para eu matar minhas perguntas. Meu caderno de anotações está lotado aqui já. Então, depois vou ter que mandar por e-mail para o mestre Léo as minhas outras perguntas. Mestre, contando, esse é um assunto, esse assunto da bagunça Kung Fu, a gente sempre comenta muito aqui no canal e até entre a gente conversa muito sobre isso, né? Bagunça em vários pontos. Essa questão da sistematização, que alguns acham que é um sistema que outros falam que não é, a questão de como se organizam os estilos, a postura dos mestres. E uma coisa que nos incomoda, que eu sei que te incomoda também, por algumas falas de alguns vídeos que eu já assisti, é a questão da autoproclamação, da autotitulação, né, que é muito comum no Kung Fu. O mestre morre, aí aquela pessoa automaticamente se transforma em mestre, tendo treinado 5 anos ou mal tendo treinado com mestre. E hoje nós temos muitas instituições que colocam títulos nessas pessoas, mesmo sendo fora do sistema familiar, né? Muitas vezes o mestre não atribuiu àquela pessoa por algum motivo uma determinada graduação, um determinado nível, mas há instituições que colocam essa pessoa nessa graduação, nesse cargo. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a sua opinião sobre isso. Obrigado, Sifu Felipe, porque esse é um tema que eu acho que ele tem uma importância fundamental se nós queremos evoluir o Kung Fu. Então, uma coisa interessante é o seguinte: o Kung Fu, eu acho que uma das grandes evoluções do Kung Fu foi quando a Unesco, ela que é um braço cultural da ONU,
ela consegue aclarar para as diferentes culturas, isso acontece depois do fenômeno da globalização, a ideia de patrimônio cultural intangível. Isso é muito importante. E, obviamente, ela oferece programas e a China, de pronto, ela faz usufruto desses programas e não há dúvida que o Kung Fu é um patrimônio cultural intangível, um patrimônio cultural imaterial. O que é um patrimônio cultural? É qualquer manifestação cultural de um povo e ele é material quando você consegue identificar ele objetivamente como um quadro, uma escultura, né? Coisas assim. Agora, quando ele está no nível da performance, ele é imaterial. Assim como a música, assim como as artes marciais, a dança. E por quê? Porque você não consegue, com isso, captar aqueles elementos, porque há uma mistura entre o artista e a arte. Não é porque a arte ela é personificada através do artista. Então, como é que eu sei que aquilo lá é original, é legítimo, visto que cada corpo, cada artista tem as suas características? Daí, então, é que surge uma noção muito importante, que é onde a legitimidade do patrimônio cultural imaterial não está na semelhança com o original, mas está no reconhecimento do transmissor da manifestação que está sendo realizada pela geração seguinte. Daí a importância da autorização de um mestre, do seu mestre em particular. Ele é muito mais importante do que da Federação Interplanetária de Kung Fu, não é? Por quê? Porque cabe a ele o legado e cabe a ele a transmissão desse legado. É claro que quando uma federação ela é uma federação familiar, como é o caso da, você aqui citou, Sifu Bruno, a International Moyal Wing Chun Federation é uma federação familiar, que é diferente, por exemplo, da International Wushu Federation, que é uma federação esportiva. Agora, o que acontece? A própria International Wushu Federation, dentro de um processo muito responsável de reconhecimento dos estilos tradicionais, está organizando o quê? Aquilo que eles chamam de painel de especialistas. Então, ele convida alguns especialistas para que eles possam representar essa federação junto ao determinado estilo. E especialistas que são aí reconhecidos internacionalmente, não são pessoas, né, são pessoas que estão no top da manifestação cultural desses respectivos sistemas, né? Então, isso eu acho também algo válido, porque existe sim essa questão. Federações esportivas que muitas vezes não dizem respeito nem ao estilo em si, têm qualificado e têm titulado, têm graduado, né, praticantes, e isso muitas vezes causa algum tipo de problema, porque a pessoa ela tem lá um Dan X, Y ou Z, um Tuan ou qualquer grau que seja, e depois aquilo não corresponde à experiência, porque a federação não teve nem ao menos condição de avaliar isso. A gente vê muito isso também nas competições, né? Muitas vezes o árbitro tem menos qualificação para julgar aquela determinada performance do que o próprio competidor. Então, isso pode acontecer, tá? Então, são desafios que, ao longo dos anos, nós temos aí trabalhado, a gente observa as federações trabalhando isso com bastante responsabilidade, principalmente as mais importantes, né? E que vai sempre ser um desafio para nós, porque o Kung Fu ele se caracteriza pela diversidade, ele se caracteriza pela sua particularidade. Então, padronizar isso tudo, claro que vai haver uma perda, mas muitas vezes um ganho também. Daí a importância de se distinguir, né, os estilos oficiais dos estilos familiares. Quer dizer, você pode ter um Tai Chi, por exemplo, um Tai Chi Chuan, que é oficial, e tem um Tai Chi Chuan que é descendente de linhagem.
né? E você poder se qualificar dentro de diferentes padrões aí ou de diferentes critérios. Mas nós não podemos confundir esses critérios. São critérios totalmente distintos, né? E que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente vocês que são da geração futura, porque quando o Kung Fu estiver verdadeiramente globalizado, no sentido de impactar globalmente né, o mundo, vocês estarão na liderança do Kung Fu. Então é importante aí que vocês tenham realmente essa preocupação. Fico muito feliz aí que o Sifu Luiz Felipe esteja atento a essas questões, porque isso é algo que demanda muito estudo, demanda tudo isso que vocês estão fazendo, indo às raízes, interagindo mais com seus mestres respectivos e também estudando junto ao meio marcial, ao Moulan, né, ou ao Wulin, para que possam, com isso, aprender não só dentro da linhagem, mas fora da linhagem também. E não querer, né, lacrar ou querer achar que um está certo, outro está errado, né? E sim trabalhar dentro de uma mentalidade inclusiva que só faz com que o Kung Fu ganhe, porque o Kung Fu é, acima de tudo, inclusivo. Por isso que ele valoriza tanto a diversidade. É uma riqueza de conhecimento mesmo que a gente está levando aqui através do programa, né? E aqui eu já recebi, né, no meu tweet aqui os fãs, né? Luiz Felipe adora os meus fãs aqui, mandam perguntas assim para eu fazer para os convidados, né? Porque é muito conhecimento técnico, é muita história no mundo do Kung Fu, né? Mas aí vem aquele lado que a gente não pode esquecer. Todo mundo também dorme, levanta, escova os dentes, todo mundo é humano. E aí, assim, a gente já teve essas conversas aqui com outros convidados, né? Nossos que hoje são mais irmãos ainda, porque a gente só se conhecia por contatos breves, né? E depois do Kung Fu em Foco a gente entrelaça mais a amizade e o entendimento. Sua descendência é japonesa, certo, mestre? Sim, sim. Começou praticando karatê, aí procurou uma arte marcial chinesa, né? Uhum. Mas não vou perguntar qual é a melhor, não. Eu quero saber, pelo lado da gastronomia, qual que o senhor gosta mais, o seu prato predileto? Se a gastronomia é japonesa ou chinesa? A gastronomia chinesa ela é mais variada, né? Mais variada e também igualmente sofisticada, mas varia muito do dia, né? Hoje mesmo eu comi no restaurante japonês, né? Aqui em Indaiatuba, estou aqui na cidade de Salto, e eu fui aqui na cidade de Indaiatuba, onde tem um bom restaurante japonês, para que a gente, né, possa aí estar usufruindo aqui. Felizmente no Brasil nós temos bons restaurantes japoneses, o que é curioso, porque em outros países, na Europa, por exemplo, isso já é mais raro. Então a gente usufrui aqui dessas benesses. Ao contrário da comida chinesa, aqui já não temos tantas oportunidades, né? Quer dizer, aqui temos alguns restaurantes bons, muito poucos em nível internacional, né? Então aí para o brasileiro que está morando aqui no Brasil, muitas vezes cria até uma impressão que a comida japonesa ela é mais sofisticada ou ela é melhor, porque nós temos comparativamente, melhores restaurantes japoneses do que chineses no Brasil. Mas eu tenho grande admiração pela comida chinesa. As pessoas pensam que comida chinesa é só frango xadrez, chop suey e yakisoba, né? E curiosamente o chop suey foi criado nos Estados Unidos e o yakisoba é japonês, né? Mas tudo bem, as pessoas comem isso em restaurante chinês aqui no Brasil, né? E acham o máximo. E acho o máximo, né? E acha que está comendo a legítima comida japonesa, né? Ou um Chinese box, né? Que eu gosto também, muitas vezes eu peço, né? Mas tem que lembrar que aquele é um chinês brasileiro, né? Então, e que também é válido. Eu acho que o mais importante é isso. Eu acho que sua pergunta, Sifu Luciano, ela é muito clara. Qual que eu gosto, né? Isso. Exatamente. E eu, como descendente de japonês, brasileiro, e que estou imerso na cultura chinesa há tantas décadas, para mim, é aquele negócio, depende do dia. Sabe, hoje, por exemplo, eu estava com vontade e oportunidade também, né? Se eu estou por exemplo, se eu estou em Nova York,
não tenha dúvida que eu vou comer no restaurante chinês, eu vou deixar o restaurante japonês em segundo plano, porque há muitos restaurantes chineses muito melhores do que restaurantes japoneses, né? Coisa que eu não vou ter oportunidade muitas vezes quando eu estou aqui no Brasil, né? Então, depende muito disso, mas eu gosto particularmente dessa. Aliás, não é só disso, eu gosto da gastronomia em geral. Eu gosto muito da boa comida, uma comida que tenha bastante cuidado, e a gente sabe que a comida, tanto chinesa como japonesa, tem esse cuidado, né? Com o detalhe que a comida chinesa ela é muito mais variada que a comida japonesa, em função do território, em função, né, da riqueza natural, e com isso, então, permite, né, essa variação. E o chinês, você sabe como é que é, né? Se for o Bruno, conhece bem isso, né? É o seguinte, ele olha uma coisa e fala, como é que eu vou comer isso, né? Então ele olha assim para o pendrive e fala assim, como é que eu vou comer esse pendrive, né? E a pessoa fala assim, ah, não, a pessoa daqui a pouco está comendo até pedra. Na China tem sopa de pedra. Você sabe bem disso, né? Tem sopa de pedra na China, tá? As pessoas comem pedra até cozinham até pedra, porque muitas vezes tem alguns organismos que ficam presos a essas pedras e as pessoas acham isso muito bom. Tá? Então, até pedra se come na China. Olha, eu te falar, mestre, que se eu responder essa pergunta, vai ter briga aqui em casa, que minha esposa também é de Indaiatuba e é Nicei. De Indaiatuba, olha só. E Indaiatuba é realmente um lugar privilegiado aí. Ah, é. Aqui nós temos Especialmente uma por... colônia japonesa muito forte. Né? Temos a empresas japonesas estabelecidas aqui, que nem a Yamar, que está há muitos anos aqui. Então, isso aí permite com que tenha essas possibilidades. Verdade. E, mestre, queria falar um pouco aqui sobre o Patriarca Moyá, né? O Patriarca Moyá é uma figura, se tornou uma figura mítica também no Kung Fu, né? Muito conhecido, e, né? Uma pessoa responsável pela difusão do Kung Fu aqui no Ocidente, né? Especialmente do 21. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu relacionamento com ele e como que o seu relacionamento com o seu mestre influencia hoje o seu relacionamento com seus alunos e discípulos? Eu acho que sempre, né, a relação com o seu discípulo, ele é fruto da relação com o seu mestre. Por isso que você pode observar que muitos discípulos que não têm uma relação madura com o seu mestre, eles não conseguem também amadurecer a relação com os discípulos. É mais ou menos quando é com o pai da gente. Se a gente não tem um bom relacionamento com o pai, a gente tem dificuldade muitas vezes de ser um bom pai, né? Porque é uma coisa que puxa a outra. Eu tive essa, né, oportunidade de me tornar discípulo do Patriarca Muyat, e aqui eu quero também fazer uma homenagem ao meu primeiro Sifu, o grão-mestre Li Hongqi, que me apoiou em todo esse processo, né? Foi com a anuência dele que eu tive a oportunidade de conhecer o Patriarca Muyat. No dia que eu conheci o Patriarca Muyat pessoalmente, eu estava junto com o grão-mestre Li Vinkei. Tá? Então, aqui eu sei que muitos de vocês têm contato direto com o grão-mestre Li Vinkei. Então, daí se você vê como que eu devo tanto a essas duas pessoas, né? São pessoas que me ajudaram muito, eu comentei até isso com o Sifu Luciano, né? Que me ajudaram muito no meu processo quando eu comecei a ter contato com o mundo do Kung Fu fora do Brasil. Né? Então, são pessoas que eu tenho gratidão eterna aí, né? E o Patriarca Muyat, já quando eu conheci, já era uma pessoa que já estava, né, já tinha um nome muito respeitado, já estava nos Estados Unidos há algumas décadas e era já uma lenda naquele momento, e eu nem imaginava que ele me aceitaria como discípulo, né? E não pela idade, ele era jovem ainda, mas pela grandeza da família dele, né? Porque ele já tinha discípulos de segunda e terceira geração que já eram sifus, né? Então eu tenho aí sobrinhos, eu tenho sobrinho neto que são mais antigos do que eu na família Confúcio, só para você ter uma ideia. Então é, né, uma família muito grande, uma família muito renomada e, né, chegou lá, né, o Léo Imamura, brasileirinho, filho descendente de japonês, chegando lá, né, sem saber falar inglês,
sem dinheiro, né, numa condição bem precária, para poder, então, só com muita vontade, aprender Kung Fu. E isso foi uma coisa que, né, por isso que eu devo tanto a esse mestre, porque ele, mais do que eu, foi a pessoa que acreditou em mim. Né? Ele que teve toda a paciência para poder lidar com a minha ignorância, porque eu sempre falo que o maior desafio é você não estar preparado para o despreparo do outro. Porque muitas vezes você vê uma pessoa despreparada e você reage muito mal a esse despreparo do outro. Né? Então, você não está preparado para o despreparo do outro. E eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que estava preparada para o meu despreparo, que foi o caso do patriarca Muyat. E com isso, né, você sabe também que eu fui Sifu muito cedo, eu tinha 25 anos de idade, quando eu iniciei minha família Kung Fu aqui no Brasil, né, de uma maneira muito tímida, de uma maneira muito pequena. As pessoas falavam que eu ia morrer de fome, que eu nunca ia dar certo o Wing Chun no Brasil, porque o brasileiro não estava preparado para a prática do Wing Chun. E o que eu falava era o seguinte, na época e falo ainda hoje, o que o brasileiro precisa ter é oportunidade. O que acontece é que nós muitas vezes não temos oportunidade e confundimos falta de oportunidade com incapacidade. Incapacidade é quando alguém tem oportunidade e não é capaz de realizar algo. Agora, quando você nem oportunidade ter, é muito injusto você chamar essa pessoa de incapaz. E foi quando, então, nós começamos de uma maneira muito tímida e que, felizmente, ao longo dos anos, aquilo foi crescendo, foi ganhando vulto até chegarmos, né, onde nós chegamos. E, com certeza, ainda estamos no meio do caminho, há muito que ser feito ainda, né? E graças ao apoio de várias pessoas, inclusive de vocês, que estão aqui me dando essa oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência, isso tudo faz com que a gente possa crescer e ter um trabalho mais abrangente. Então, eu respondendo a sua pergunta diretamente, Sifu Luciano, é total. A influência que o patriarca Muyat tem sobre mim, no que tange a relação com os meus alunos, eu vi com ele. Por exemplo, eu vi com ele a ideia de não fazer concessão a dinheiro, por exemplo. Eu vi com ele a ideia, por exemplo, de não ter medo de perder aluno. Eu vi com ele, por exemplo, a seriedade que é você manter um legado. Eu vi com ele, por exemplo, que mais importante do que você ser bem-sucedido profissionalmente é você formar bons legatários. E que dinheiro é uma consequência disso. E não me entenda mal, não pense você que eu não gosto de dinheiro, não. Eu gosto muito de dinheiro. Eu gosto de dinheiro, sabe? Eu gosto de viver bem. Mas não é o objetivo da minha vida, porque se for, e aí sim que eu vou perder a oportunidade de ter. Quer dizer, tudo isso tem que vir como consequência, principalmente nós que somos artistas marciais e que vivemos a nossa arte, é muito importante ter essa mentalidade, senão nós vamos começar a ser mercadores de arte e não artistas. Nós somos artistas e artistas profissionais. Né? Então, ele que já era, além de ser um artista marcial, era um artista plástico, ele via que eu havia largado a faculdade de Direito, havia feito apostas muito significativas no Kung Fu, ele tinha uma preocupação em me dar oportunidade. E o meu maior mérito foi ter aproveitado as oportunidades que eu recebi do patriarca Muyat, né, e de tantos outros, como eu disse anteriormente. Entendeu? Quer dizer, eu não fiz... muita gente pensa, né? Olha só, fulano de tal alcançou isso, realmente ele é um cara brilhante. Eu não acredito nisso pessoalmente. Eu acho que todo mundo que chega em algum lugar é porque teve ajuda. E eu, em particular, tive muita ajuda de muita gente. Pessoal, recebendo aqui hoje mestre Léo Imamura. Eu com a minha lista enorme de perguntas, mas tenho que também fazer a pergunta para o Sifu Bruno Barros.
nosso enviado das más notícias e também... Não, manda a pergunta para o programa. Léo Imamura. Esquece o Bruno, esquece. Manda a pergunta. Tipo, Bruno Barros, como estamos no tempo? Realmente nosso tempo está acabando, mas eu queria propor uma coisa diferente. A gente não combinou isso. O que você acha da gente fazer umas perguntas bem objetivas e respostas bem objetivas? Porque, assim, todo mundo tem muita pergunta, né? Tipo um bate-bola, um ping-pong, né? Bate-bola. Eu sei, ele quer ser a Marília Gabriela, tipo, uma cor. Calma aí, um gosto. É assim. Não é tanto, não tão objetivo assim, né? Então começa por mim as perguntas objetivas? Sim, vai lá, manda brava. Mestre, eu sou acadêmico, eu tenho uma dificuldade de objetividade, entendeu? Então, às vezes, eu rodeio muito nas perguntas. Vou me esforçar. O senhor comentou sobre várias questões relacionadas a ter sucesso. O que o senhor poderia dizer para as pessoas que estão começando, principalmente no Kung Fu, que querem se profissionalizar como professores? Quais são, se há, né, um caminho ou quais são as diretrizes que elas têm que seguir para obter esse sucesso? Primeiro, seguir a vocação, porque Kung Fu é vocação. Então, veja qual que é a sua vocação. A sua vocação, no Kung Fu, você tem uma gama ampla de possibilidades. Veja qual que é a sua vocação. Enquanto você não encontra isso, siga o que seu mestre está falando. E, ao mesmo tempo, vai comparando, vai vendo se aquilo ressona na sua natureza. Estude ao máximo. Hoje nós temos grandes possibilidades de estudo, quer seja via livros, quer seja via pessoas, quer seja via internet, né? Então, tudo isso possibilita a pessoa estudar com seriedade e com profundidade. E aí o resto vem como consequência. Agora, se a pessoa quer pensar, não, eu quero ganhar dinheiro com o Kung Fu, já está começando errado. É verdade. Então, vamos lá. A minha pergunta aqui é dos fãs, tá? É dos fãs que chegam aqui, milhares de e-mails aqui, né? Porque eu comento principalmente com os meus alunos, né? Então, assim, eu já vi vídeo teu, né, mestre, comentando, fazendo uma analogia, né, em cima de uma cena de Game of Thrones, né? Como é que é o termo, Bruno, que a gente estava falando mais cedo? Feminilização. Isso. Tá? Então, eu achei muito interessante. Eu falei, olha, mestre, o Imamura vê Game of Thrones. Então, a gente quer saber, assim, dos hobbies do mestre, assim, se está entre maratonar séries e se já viu Cobra Kai. Boa pergunta. Não tive oportunidade de ver Cobra Kai ainda. Comentaram comigo ontem, me incentivaram muito. Eu tenho costume de maratonar série com meus filhos. Ontem mesmo eu estava assistindo Sherlock Holmes, aquela série lá com o Benedict Cumberbatch, e eu gosto muito de assistir série. Assisti Game of Thrones, né? Me decepcionei bastante na última temporada, como acho que acredito a maioria das pessoas, né? E é importante dizer, né, que todos nós temos uma vida normal, comum. É muito importante isso. O praticante de Kung Fu, ele tem uma vida comum com Kung Fu. Né? Então, é isso que é importante, porque as grandes coisas onde o Kung Fu transparece é justamente nas pequenas coisas, não nos grandes momentos. São nos pequenos detalhes, aí sim que ele transparece. Mestre, tem que assistir Cobra Kai, só toma cuidado, você vai querer ver tudo de uma vez, né? Realmente é interessantíssimo. Mas mestre, é o seguinte, o senhor cunhou, né, a expressão inteligência marcial, né, martial intelligence. Eu queria que, em poucas palavras, né, o senhor pudesse falar, então, brevemente sobre o que é inteligência marcial e como se desenvolve isso. Ok. Inteligência marcial é a inteligência estratégica que você desenvolve, cultiva a partir da experiência marcial. Então, quer dizer, a experiência marcial, a experiência que envolve o combate simbólico, porque tudo que tem na arte marcial, ele é o combate simbólico. As pessoas têm essa questão do combate real, a pessoa não tem ideia do que é um combate real. Se tem, ou matou ou morreu. Então, ou está na cadeia, e se não está na cadeia, cuidar que você vai estar na cadeia, você falar agora, ou então você morreu. Por quê? Porque é um combate de vida e morte. Eu tive algumas situações dessa, mas eu não efetivei.
e já fiquei todo preocupado sem efetivar nada. Por quê? Porque quem viveu isso sabe do que isso impacta na vida da gente. Então, uma arte marcial, ela é válida a partir do momento que você está na iminência da morte, mas não na morte em si. Porque é isso, quando você está na iminência da morte, o seu organismo, ele tem o quê? Um estado alterado de consciência porque ele quer sobreviver. Então, ele vai além da teoria, ele vai além da crença, ele transforma crenças, ele transforma teorias, a teoria vai por água abaixo. Por quê? Porque a experiência em si é soberana. Essa experiência ela é transformadora. E essa transformação gera uma humanidade que é o fundamento da inteligência estratégica. E essa inteligência estratégica, ela é para a vida, não é só para o combate. Você pode até usar no combate, mas ela seria muito pouco. O importante é você usar ela para a vida. Então, resumindo, inteligência marcial é a inteligência estratégica cultivada a partir da experiência marcial. Felipe está sem palavras lá, ó. Não, tô refletindo. Mestre, então, desde já, agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade, e tenho certeza que faço minhas palavras dos meninos. Foi uma grande honra tê-lo aqui. Eu, particularmente, gosto muito de conversar com gente inteligente. Então, para mim, foi fantástico. Não é isso, Lu? Isso mesmo. Eu agradeço ao mestre Léo Imamura aí por ter aceito o convite. Conversamos na semana passada, assim, foi bem rápido, né? A questão da gente ajustar a data e tudo mais. Eu estava muito empolgado junto com os meus colegas, falei, consegui, né? Mas agradeço muito aí pela sua experiência e por nos contar um pouquinho mais da sua vida pessoal também, através de algumas perguntas que eu realizei, né? Os meninos, eles são assim, um é acadêmico, outro é curioso. Eu sou curioso também, mas e eu acho que é isso que faz aquilo que você falou, a gente ter o convívio com um mestre, sabe? Você conviver em todos os âmbitos, né? Dentro do tatame e fora dele. E quero deixar um agradecimento especial ao Luiz Felipe, que me chamou de menino. Obrigado. O Luciano não é curioso. O Luciano não é curioso, é fofoqueiro. É o tititi da equipe. Mestre, eu só queria dizer muito obrigado pela aula. Foi uma grande aula aqui que a gente recebeu hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Tá? E fica, então, aqui as últimas palavras do programa com o senhor, por favor. Não, eu que quero agradecer aqui toda essa oportunidade. Para mim, ainda a internet é um grande mistério, né? A gente está aí aprendendo a como lidar com isso lá no nosso canal Kung Fu Life. A gente procura aí fazer alguma coisa que possa atender a todos vocês, mas o futuro está na mão de vocês, né? Que é a geração mais jovem, e que eu quero aqui sempre demonstrar o meu apoio a iniciativas como essa, que a gente vê que é algo descontraído, mas não é porque é descontraído, ele é irresponsável, muito pelo contrário. Ele é algo profundo, ele é algo que está sendo feito por pessoas que amam o Kung Fu, e isso é fundamental para que nós possamos seguir em frente. O caminho do Kung Fu, ele é muito ainda longo, temos muita coisa para fazer, e só uma geração ou duas não será suficiente, teremos que ter várias gerações. E eu fico feliz que vocês já estão pensando nisso, estão se preparando para isso e já preparando os seus respectivos alunos, porque eles também têm que ter essa mesma capacidade de pensar a longo prazo, pensar como que tudo isso aqui vai se configurar ao longo das gerações. Obrigado pela oportunidade e pode contar comigo no que vocês precisarem. Poxa, que legal. Foto final? Mestre, faz uma pose bem bonita para a foto final. Muito obrigado, mestre. Até mais. Até a próxima. Abraço, Até logo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.